O Espaço Marradon recebe a todos com alegria, carinho e afeição. Neste encontro, que tem como tema como as práticas integrativas podem beneficiar a saúde, o equilíbrio e o bem-estar físico, mental e emocional do ser humano. É com muita alegria que nós temos consciência que todos estamos numa caminhada. Cada um do seu jeito, cada um com seu andar, cada um com seu saber. E esse é um encontro de troca de experiências. Agradecemos os nossos palestrantes, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, pelo local cedido, com toda a infraestrutura, na pessoa de seu gerente, senhor Wesley Del Duca de Aguiar. Agradecemos a equipe Marradon e todos aqueles que colaboram com a realização deste nosso evento. Agradecemos em especial a vocês, pessoas lindas que aqui estão. Informamos também que esse encontro está sendo gravado e, ao mesmo tempo, agradecemos ao Lauro e ao seu colega por estarem aqui. Depois será colocado na internet e nas mídias. Alguns avisos. Foi entregue filipetas para perguntas por escrito, podem ser entregues à nossa organização e serão respondidas na medida do possível pelos palestrantes ou por e-mail, porque nós vamos manter o horário que vai ser realizado esse encontro. Será fornecido certificado de participação ao término do evento com a nossa organização. Os banheiros, eles ficam localizados à minha direita, na saída desse salão, por aquela porta. E assim sendo, a gente passa já rapidamente para o nosso primeiro palestrante. E nós temos a honra de convidar para inaugurar o primeiro encontro público do Espaço Marradon e muitos outros que virão, o senhor Ricardo Plaça, acupunturista, técnico em medicina chinesa, reikiano e facilitador em medicina complementar, que nos falará como as energias atuam em nosso corpo. Portanto, faço o convite para que se dirija. Bom dia a todos. Vamos começar então falando sobre a importância do pensamento. O pensamento é a matéria-prima que temos para transformar nossas vidas, para o nosso progresso, para a nossa estabilidade emocional, para o nosso crescimento em todos os níveis, ou simplesmente não. Dependendo de como usarmos o nosso pensamento, teremos como resposta imediata as consequências naturais em nós. Dentro das grandes batalhas que travamos na vida, o primeiro pensamento é de sermos vencedores. Evidentemente, essa frase não é minha, é de Gandhi. Ou seja, o que você determinar em sua vida será simplesmente
acontecido. O nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aliadas às nossas atitudes, terão, de uma forma muito natural, uma resposta imediata no nosso sistema energético e finalizando no próprio corpo físico. O que somos é o resultado do que pensamos, sentimos e fazemos. Esta colocação não é nem sempre bem-vinda, porque há momentos que nós nos odiamos, há momentos que nós nos esquecemos, há momentos que nós estamos longe de nossas realidades e nos deixamos ficar doentes, nos permitimos ser doentes. Só que durante a evolução de todo o processo humano, fomos condicionados a viver dentro de um patamar de condicionamento ético, moral, mental, enfim, toda a nossa sociedade é um espelho daqueles que participam ativamente, diariamente, no sistema. Há muito tempo atrás, 600 anos antes da era cristã, alguns políticos e idealizadores pensavam em construir uma grande sociedade. E houve naquele período, há mais de 2000 anos atrás, buscas de caminhos que iriam satisfazer de uma forma direta e melhor, em todos os níveis, o ser humano. Vários pensadores foram convocados a participarem, e entre eles um terapeuta e grande mestre nas terapias, foi solicitado pelo pai da medicina que ele desse a sua palavra em relação ao que ele pensava naquele momento como melhor para a sociedade. Ele simplesmente colocou como suas verdades que deveriam de ser criadas muito mais escolas do que casas de saúde. Porque já na Grécia, 600 anos antes da era cristã, existiam casas de saúde, tal a evolução daquela cidade, daquele país, naquele momento da vida planetária. E esse pensador, que chamava-se Esculápio, colocou tão somente que deveríamos colocar e construir muito mais escolas, para que os alunos pudessem, através da cultura e da educação, ter uma vida mais estável, mais saudável, mais direcionada dentro das suas necessidades básicas. E assim, criado por ele aquela célebre frase: uma mente sã terá por repercussão um corpo saudável. Isso há mais de 2000 anos atrás já se discutia. E foi assim que o pai da medicina estruturou a medicina científica que conhecemos hoje, que por algum motivo que desconhecemos, simplesmente fugiu quase que totalmente das suas origens. Hoje é uma alta tecnologia muito distante da humanização. Então precisamos repensar, através de momentos como este, que são oportunos em nosso momento da vida, repensar o que seria ideal para a nossa vida. Sabemos que o nosso pensamento é a única mola vetora da transformação. Porém, muitas vezes somos prejudicados por nos permitirmos ser influenciados por pensamentos outros que não são os nossos.
E dessa forma, por nos permitirmos, somos influenciados a tomar atitudes, a desenvolver uma conduta sem que esteja baseada em nossa forma de ser. Hoje o ser está transformado naquilo que ele nunca desejou ser. Basta olharmos para a nossa sociedade. Uma sociedade conflitante, doente, sofrida, procurando ainda seus rumos, apesar de uma autoevolução tecnológica. Eu tenho o hábito de fazer as minhas reflexões conversando com os meus botões. E um dia, conversando com os meus botões, eu fiz uma pergunta: será que o ser humano evoluiu? Será que houve mais humanização? E os meus botões, ironicamente, me disseram: claro, no passado vocês matavam um pedaço de pau. Hoje vocês têm uma tecnologia fantástica e com um botão você dizima uma humanidade. Então, deixando a irônica do lado, nós hoje temos o celular, que é uma ferramenta fantástica, que nos permite estar aqui agora ligado com o mundo. Porém, nós continuamos sendo a mesma pessoa do passado, com seus defeitos éticos, morais, com as suas dificuldades de entendimento, distanciado da sociabilização. Hoje nos reclusamos dentro de nossos lares, erguemos muros altíssimos, enchemos de Dobermans e achamos que estamos seguros. Nos esquecemos que mais cedo ou mais tarde sairemos para as ruas. Então, esse momento da vida planetária é caótico ao extremo, onde o nível de suicídio na humanidade é absurdo. A cada 40 segundos, uma criatura humana se suicida. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. A pergunta que deveríamos fazer: o que leva alguém ao suicídio? Para respondermos essa pergunta, que não é fácil, nós temos que ver, estudar o perfil do ser humano. Aonde ele se relaciona? Com quem ele se relaciona? Aonde ele trabalha? Como ele é e tem atitudes em seus trabalhos? E do trabalho à volta à sua casa? Que tipo de conduta ele tem a nível social? E a partir daí, dessas observações, nós temos então o resultado, o perfil da pessoa que tem como forma de se sentir livre desses padrões que nos sufocam, o suicídio, achando simplesmente que seja o resultado para as suas dificuldades, para as suas mazelas mentais, enfim. O suicídio se torna, nesse momento, uma porta aberta para a transformação do ser. Mas sabemos, através de estudos e da própria ciência, que o suicídio não é a saída para as soluções. A saída para as soluções sempre foi e é e continuará sendo o diálogo. Mas para termos diálogos é necessário termos coragem de se expressar, falar daquilo que somos e daquilo que acreditamos. Hoje o ser humano tem dificuldade de se relacionar com sua própria família, com sua própria esposa, filhos.
e nos tornamos pessoas totalmente egoístas. E tudo isso que nos permitimos foi explicado por um pensador chamado Sartre. Esse pensador dizia tão somente: eu posso não ser culpado por aquilo que fizeram de mim, mas eu sou 100% responsável por aquilo que fizeram de mim. Em outras palavras, nós nos permitimos. Então, o primeiro impacto da mudança é de você se dar mais atenção, de você se observar mais, de você se dar oportunidades, abrir a sua mente um pouco mais para ouvir. Saber ouvir é o grande lance da história. Porque ouvindo, mesmo que você não aceite, são possibilidades que você poderá usar no futuro. São possibilidades que poderão se transformar em ferramentas que você possa vir tentar. Caminhos novos, a fim de que possamos, nesta caminhada, termos resultados um pouco mais satisfatórios. Buscamos a felicidade. Buscamos a prosperidade. Queremos que tudo isso aconteça num passe de mágica. De uma semana para outra queremos resultado, porque nos esquecemos que tudo, exatamente tudo, depende de nós. A cada pensamento, a cada sentimento, a cada emoção, é um tijolinho que eu coloco na minha construção. A minha construção não é este corpo, porque esse corpo um dia vai ficar aqui. A minha construção é consciencial. Enquanto consciência, se eu me permitir aprender sempre, estarei pronto a uma grande transformação sempre. Se eu me fecho ao ouvir, ao sentir, ao perceber, eu me fecho para o crescimento. Então, lembrando alguns pensadores que passaram por nós e deixaram seus exemplos, suas experiências. Krishnamurti, por exemplo, sempre dizia nas suas palestras que o amor era a energia capaz de promover a cura. Hoje, com a física quântica, sabemos disso. A física quântica nos mostra claramente que a energia do amor é possível, quando usada com sabedoria, venhamos a nos transformar numa pessoa mais saudável. Mas o que é amor? Para alguns, amor é aquela coisa melosa, grudenta, que quando encosta, torna-se cansativa, torna uma coisa hostil, e de repente a gente quer mais se distanciar daquele amor, porque na verdade o amor nunca existiu, era apego. Nós nos apegamos a pessoas, a família, a sociedade, a amigos, e o apego, quando deixa de existir porque alguém vira as costas para nós e simplesmente vai embora, sem nos dar satisfação, a gente sofre porque fica um buraco. E esse buraco dá uma sensação de fraqueza, de sofrimento, de dor. E aí a pessoa começa a pensar, porque acredita até então que aquilo que vivia era o amor, essa pessoa de repente começa a pensar que o amor é uma coisa chata, o amor é uma coisa complicada. Então essa pessoa se distancia daquela energia que poderia curá-la em todos os níveis. Só que o amor é uma coisa complicada que ainda não aprendemos a vivenciar. O amor não é sentimento,
O amor é atitude. As atitudes de amor nós temos que ter todos os momentos da nossa existência. Tendo atitudes de amor, criamos uma esteira de amor, capaz de nos fazer pessoas seguras das nossas realidades, pessoas seguras das nossas atitudes. O amor, ele é contagiante. E mais do que isso, o amor é exigente. Ele exige que nós tenhamos atitudes retas, pensamentos retos, sentimentos e práticas retas. Não existe o mais ou menos. Assim como não existe uma criatura mais ou menos grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Não é verdade? As outras coisas a gente pode dizer, não, eu estou mais ou menos. Na verdade, o mais ou menos nunca existiu. Mas a gente não quer ficar nem de um lado e nem do outro. A gente fica no meio. E tendo isso como princípio, a medicina chinesa nos ensinou, e está ensinando há mais de 4.000 anos, ou seja, 2.000 anos antes da era cristã, a medicina chinesa já falava disso que estamos falando hoje. O imperador amarelo simplesmente, quando colocou de forma filosófica e didática tudo aquilo que ele promoveu na sociedade dele, naquele momento da história, material vastíssimo que fosse estudado para aqueles que no futuro viessem usar desses ensinamentos, pudesse ter uma qualidade de vida e, acima de tudo, uma qualidade de pensamentos e atitudes. Simplesmente, há 4.000 anos atrás, ele dizia: o teu corpo é o reflexo de tua mente. Ou seja, muito antes dos gregos, esta informação já existia. E hoje, com toda a facilidade que a tecnologia nos traz, nós desconhecemos tudo isso. Pouquíssimas são as pessoas que têm a curiosidade de entender o que é uma terapia vibracional, o que é uma terapia integrativa, o que é uma terapia complementar. Tecnicamente é tudo igual, mas a cada momento nós podemos empregá-la de forma diferenciada. Uma terapia integrativa é a somatória de inúmeras terapias que aplicamos. Que, por sinal, também tudo é a mesma coisa. Porque energia universal é uma, não existe energia boa e energia ruim. Existe a energia. A energia universal, ela é polarizada. Ela tem a frequência positiva e a frequência negativa. Ou tão somente o Yin e o Yang, ensinado pelos chineses. Ou seja, se você estiver muito Yin, você está doente. Se você tiver muito Yang, você também está doente. Nós temos que ter essas duas energias em nós de uma forma equilibrada. E para isso, existem meridianos, existem chakras, existem inúmeras possibilidades de virmos a estudar como funciona esse processo energético na nossa vida. E é esse grande lance que nós temos para esse momento da vida planetária que nos permitirá a transformação das nossas vidas. Aliada à medicina científica, evidentemente teremos aquilo que seria o ideal. Os profissionais de saúde, com a sua tecnologia, com seus aprendizados, e os terapeutas, que, embasado em todas as informações do passado, como a acupuntura, por exemplo, há 4.000 anos está aí oferecendo possibilidades infinitas. Na China, nos hospitais da China, apesar de toda a tecnologia, a acupuntura ainda é a mais solicitada.
tal a possibilidade que ela dá para aqueles que a executam de trazer o bem-estar ao doente. Mas não podemos acreditar que uma simples agulha faça milagres. A interação entre terapeutas, médicos, com seus pacientes é fundamental. Se não houver essa interação, não haverá cura. Se não houver confiança no profissional de saúde ou no terapeuta, esperando que simplesmente alguém faça num passe de mágica a nossa cura, não haverá transformação. Mais uma vez temos o nosso pensamento como vetor de mudança. Então o primeiro passe da cura é a orientação. Se nós nos preocuparmos simplesmente em fazer terapias e não levar ao nosso cliente a orientação de forma clara e objetiva para cada um de seus clientes, simplesmente teremos um efeito sanfona. Vai e volta, vai e volta. E o doente não é um número. O doente é uma pessoa, é um ser. É um ser pensante que muitas vezes é ignorado dentro de sua própria família. É um ser que interage, ou pelo menos deveria ser assim, com a sociedade. E de uma forma direta esse ser se isola cada vez mais. Hoje um índice alarmante de doenças tem como resultado a depressão. Crianças com 9, 10 anos estão deprimidas. É uma coisa assim absurda o número de crianças deprimidas. Nós que interagimos com pais e filhos, nós observamos que os pais já não sabem mais o que fazer com seus filhos, porque estão tão preocupados em dar informação a eles, que se esquecem que o amor é o melhor veículo de informação em relação aos seus filhos. Hoje fica mais fácil dar a seus filhos tudo que o dinheiro pode dar. Até coisa que as crianças não necessitam na sua fase de 0 a 7 anos, dão. Celulares caríssimos. Uma criança de 7 anos, um celular de 2, 3 mil reais de custo, para que ele fique entretido o dia inteiro com os vídeos, com os desenhos, com tudo aquilo, e seus pais terem sossego para poderem não conversar, ficarem nos seus cantos. Um fica aqui e o outro fica ali. A nossa família está se destruindo. A nossa sociedade está simplesmente falida. Mas sempre há um momento de recomeçar. E o momento de recomeçar é agora. Não é amanhã nem ontem. Porque o ontem já foi. O que você pôde fazer, ótimo. O que não pôde, passou. Não adianta se cobrar pelo que fez. Porque o que está feito, está feito. Quando inventaram aquela palavra desculpa, simplesmente, com uma palavra, acreditamos ter resolvido todos os nossos erros lá atrás. Mas nos esquecemos que os erros têm como resultado reflexos em nosso corpo. Assim como o amor nos traz reflexos saudáveis, positivos, prazerosos, o contrário é verdadeiro. Nós ficamos deprimidos, doentes, angustiados e depressivos. Então, o intuito desta reunião era falarmos sobre a influenciação das energias em nossa vida.
Sabemos que somos influenciados por tudo e por todos. Depende da nossa conduta nos deixarmos influenciar. E isso não é fácil. Porque se não dissermos não em determinados momentos, se não tivermos coragem de dizer não, e simplesmente para mantermos aquela ideia, aquela transparência que somos bons amigos, que aceitamos tudo, simplesmente aceitamos e aquilo fica dentro de nós, remoendo, nos fazendo mal, e não temos coragem de simplesmente nos posicionar diante daquela situação. Dizer não é um ato de coragem. E para termos coragem de dizer não, nós temos que, antes de tudo, preservarmos a nossa estabilidade emocional, as nossas crenças, as nossas verdades. Como as nossas verdades são pontos de vista que nós temos em relação ao que somos e pensamos hoje, todo ponto de vista pode ser mudado a qualquer momento. Nada impede que amanhã eu tenha uma opinião diferente de hoje. Basta que simplesmente eu esteja aberto às renovações que a vida me permite. Somos influenciados pelo universo, trazendo a nós a energia universal tão importante, que é a energia elétrica. Nós recebemos pelo chakra coronário, aqui no topo da cabeça, a energia elétrica. Assim como ao mesmo tempo recebemos da Terra a energia magnética. E nós temos aqui, próximo ao plexo solar, um cinturão eletrônico, onde essas energias buscam equalizar-se através da frequência yin e yang, ou negativa ou positiva. Como frequência, as duas são importantes. A frequência negativa não quer dizer que é ruim, nem a positiva que seja melhor. São simplesmente frequências importantes na nossa vida, que fazem parte de um princípio da própria existência do ser em relação a esse planeta em que vivemos. Somos, com esse corpo, através desse corpo, o protótipo mais avançado do ser vivo na Terra. Estamos em franco desenvolvimento e transformações profundas, aliadas pelo nosso estado mental. Surge então a primeira pergunta: o que eu penso de mim mesmo? Essa autocrítica é importante. Apesar de crítica ser sempre crítica, nós fazermos uma avaliação de uma forma coerente a respeito de nós mesmos e termos a coragem de nos proporcionar mudanças, mesmo que sejamos cobrados. Os primeiros a observarem a nossa transformação é a nossa família. Poxa, você está muito diferente. Aonde você está indo? Alguém está te enchendo a cabeça? Você não tinha essas atitudes. Por que você hoje está mais reflexivo em relação ao que conversamos dentro de casa? A família vai te cobrar. E se você ceder diante da tua família, você não muda. Simplesmente não muda. E se você mudar, você corre o risco de estar sozinho nesta sua viagem chamada experiência. Se você tiver com vontade de ser feliz, seja feliz. Mude.
Porque a vida sem mudança não tem sentido. Mude para melhor, mesmo que esse melhor em relação ao ontem seja algo muito pequeno, mas será acrescentado na sua existência como algo importante, algo que poderá fazer significativas mudanças, como simplesmente se perdoar. Você se perdoa das suas atitudes? Quando você sente que praticou alguma atitude que não foi feliz, alguma palavra que chocou um pouco o seu próximo, alguma sensação pessoal que se distanciou, que o levou a se distanciar do outro, e que hoje você entende como um grande equívoco, e que você não tem coragem e humildade de se reparar diante do outro, não seria mais fácil a gente dizer: pessoal, eu errei, e desculpe, estou com vontade de seguir um caminho melhor. Mas nós nos colocamos naquela posição de donos da verdade e aí ficamos isolados dentro da própria família. Ou seja, caminhar nesta existência não é fácil. Exige de nós estudos, percepções, ouvir muito, aceitar muitas vezes coisas que nós não conseguimos digerir. Nós temos que aceitar, porque talvez lá na frente será útil. Você simplesmente não negue. As pessoas têm o hábito de negar colocações feitas numa reunião como essa, achando simplesmente absurdas, porque desconhece. Tiro isso por mim mesmo. Porque vim de uma família que teve hábitos, desde o nascimento, de ser extremamente limitados na forma de pensar e de ser. Então, sabíamos, naturalmente, pelo que víamos, que o resultado de toda aquela trajetória familiar iria ter como resultado aquela situação. Quando alguns dos nossos irmãos familiares começaram a mudar, mudando a história da família, houve uma ruptura, onde tios se distanciaram de sobrinhos, avós de netos, e cada um seguiu o seu caminho, construíram suas famílias, e hoje estamos vivenciando aquilo que acreditamos. Eu acredito na possibilidade de sermos próprios. Eu acredito na possibilidade de sermos felizes. Eu acredito na possibilidade de sermos amigos a partir desse instante. Porque a amizade é uma coisa sagrada. Se nós a construirmos com dignidade, amor, sabedoria, nós vamos levá-la para a eternidade. Para onde formos, e nos encontraremos um dia. Aonde iremos, isso é uma coisa discutível, cada um tem a sua forma de pensar e a gente respeita, evidentemente. Mas o fato é que nós vamos descobrir sozinhos. Ninguém precisa provar nada para ninguém. Basta que você acredite naquilo que você acha viável. Um dia estaremos juntos, sim. Então a amizade verdadeira, ela é eterna. A nossa família é simplesmente uma união de pessoas que se unem pela afinidade do amor. Ou uma união de pessoas que se unem pela afinidade do ódio. O amor e o ódio são feitos das mesmas energias, das energias universais.
Mais uma vez, temos o pensamento como vetor de transformação. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós sentirmos, o pensamento será a matéria-prima que temos para a nossa conduta, não só hoje. Por esse caminho, por essa esteira chamada eternidade. Poderíamos ficar aqui horas e horas e horas e horas falando e retornando sempre ao mesmo ponto do pensamento. Então hoje fica aqui um convite para que todos pensem um pouco na questão do pensamento. Se tentarmos parar um pouquinho de pensar, vamos fazer uma experiência. Vamos ficar 5 segundos sem pensar. É impossível, né? Você já deve ter pensado um monte de coisas. E já que parar de pensar é impossível, vamos pensar coisas que tenham sentido. Vamos pensar coisas que nos ajudem. Adianta alguma coisa você pensar, ficar pensando nas contas que tem para pagar? Você tem que pensar na forma de pagá-las. Não adianta você se descabelar, puxar os cabelos, ficar doente, ficar batendo com a cabeça na parede, sofrendo por causa das contas. Quem quer receber. E quem quer pagar, tem que pagar. Então o diálogo pode solucionar essa questão. Não precisa você ficar sofrendo. Procure a pessoa a qual você deve e com o diálogo você diz: olha, meu amigo ou minha amiga, eu quero pagar, mas eu vou pagar assim. Tá bom para você? Ele vai ver que não tem outra saída, vai dizer: tá ótimo. Então o diálogo sempre é bem-vindo em toda a nossa história. É importante isso. Diálogo, pensamentos bons, para que nós possamos estruturar a nossa vida. Um cientista japonês, tentando ajudar um pouco mais a ciência humana e tentando provar o poder do pensamento, ele criou uma ciência que teve como princípio analisar as moléculas da água. Existem vídeos aí no YouTube que falam sobre a mensagem da água. É importante que quem não tenha visto, veja esse vídeo. Coloque lá no YouTube, a mensagem da água. Vai ver um vídeo muito interessante. Esse vídeo mostra a cada pensamento, a cada sentimento, a cada reação desses pensamentos diante da molécula da água, ela se transforma em uma molécula iluminada, como um cristal de silício diante da luz, ou simplesmente uma molécula totalmente morta, como uma célula sem vida. E por vários experimentos ele pegou água de vários pontos do Japão e analisou, colocando pequenos papéis e os copos de água em cima desses papéis. Ele colocou lá amor no outro papelzinho, felicidade no outro, prosperidade, e assim ele fez vários experimentos. Sempre que a proposta era de caráter positivo, humanístico, as moléculas reagiam de forma inteligente, sendo totalmente transformadas em moléculas iluminadas. E o contrário é verdadeiro. Todas aquelas que tinham ódio, negatividade, coisas ruins, doenças, tinham reações contrárias, fazendo com que aquela molécula, diante das aparelhagens, aparecesse simplesmente morta, transformadas. Imagine agora o nosso corpo tendo de 80% a 90% de líquido
Nós temos o sangue, nós temos o sistema linfático, nós temos um monte de coisa, onde o percentual de líquido é muito maior do que a massa. Então, a cada pensamento nosso negativo, destruidor, de medo, de angústia, de dor, cria nessas moléculas líquidas do nosso corpo o princípio daquilo que vai se transformar na futura doença. Isso já está provado cientificamente. Não foi o Ricardo que inventou essa história. Porque tudo que nos permite ser colocada nas nossas reuniões são, antes de mais nada, embasada de caráter científico. Porque nós precisamos ter uma conduta de seriedade naquilo que falamos diante de um público. Porque estamos lidando com pessoas que uma palavra pode salvar, assim como destruir. O nosso corpo, ele tem níveis de frequências variadas. Cada víscera, cada órgão tem frequência própria. E o nosso sistema, ele cria em nosso cérebro uma frequência que oscila de 7 Hz a 21 Hz. É uma frequência elétrica, provável com aparelhagem para tal. Então, essa frequência oscilante, ela terá oscilações favoráveis à nossa criação se forem estimuladas por pensamentos bons, principalmente pensamentos de amor, principalmente pensamentos criativos. E falando em criatividade, mais à frente nós vamos ter uma irmã nossa que vai falar sobre criatividade e a importância dela. O exercício da criatividade. E esse momento aonde temos esta percepção de somos um corpo mais líquido do que massa propriamente dito, nós temos que recomeçar a pensar de forma diferente. Trazermos à nossa consciência aqui agora possibilidades que poderão ser infinitas de acordo com as nossas necessidades e possibilidades que só nós mesmos podemos dar a nós. Um grande problema hoje na sociedade, as pessoas buscam crescer a qualquer custo. Elas não querem crescer pela sua capacidade de se desenvolver dentro dos seus caracteres próprios. Crescer a qualquer custo é a ordem. E nós sabemos que esse crescer a qualquer custo é simplesmente uma armadilha para a nossa vida. Se nós crescermos à medida que nós formos dosando com possibilidades, atividades, criatividade, nós teremos então uma grande possibilidade de atingir objetivos que muitas vezes, no início, parece-nos impossível. Lembrando Gandhi, a transformação de nossas vidas começa no pensamento de ser vitorioso. Como você se sente no dia de hoje? Vitorioso por estar vivo? Você se percebeu que hoje é a extensão de ontem? As pessoas hoje simplesmente dormem e acordam. Se esquecem que todas essas possibilidades de começar um novo dia é uma coisa maravilhosa. Começar um novo dia é um presente.
que o universo nos dá a cada amanhecer. Não é à toa que o presente é agora. E no agora temos que fazer o nosso melhor. Esse melhor poderá ser simplesmente um pensamento. Pense você antes de pensar no outro. Ame-se você antes de amar o outro. Ninguém vai te fazer feliz, a não ser você mesmo. Então, foram estas as poucas colocações que eu desejei fazer, porque é isso que eu tenho tentado fazer da melhor forma possível. Evidentemente tenho limitações como qualquer ser humano. Evidentemente tenho meus momentos de dúvidas, de autocríticas. Não sou diferente de ninguém. Mas uma coisa me estimula muito a ser o que eu sou. Ser verdadeiro comigo mesmo. Então eu tento ser, quanto possível, verdadeiro comigo mesmo. Obrigado a todos. Um grande abraço. E que estejamos juntos num próximo evento. Intervalo, café, 10 minutos. Sociais. Lembrando a todos que ao final será fornecido certificado de participação com a nossa organização nesse primeiro evento público do Espaço Marradão. Continuando, nós convidamos, e já está aqui presente, a Monique A. Moreira. A Monique, entre outras coisas, ela tem formação em terapias quânticas, envolvendo radiestesia, radiônica, ozonioterapia, meditação das rosas e também é personal diet. A Monique é que nem a gente. Ela está na caminhada, louca para saber, louca para estudar, louca para crescer e louca para evoluir nos seus passos, na sua conduta, com todos os atributos que pertencem à personalidade dela, como também nós somos a mesma coisa. Então vamos aprender juntos alguma coisa que pode nos favorecer nessa nossa caminhada de evolução. Tá bom? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Na verdade, eu venho falar um pouco sobre a parte da alimentação. Como o Raimundo já falou um pouco sobre mim, então não preciso estar falando aqui, falo um pouco sobre a minha história, o que eu sou. Já tive um problema de sobrepeso. Tá dando pra ouvir, gente? Pegou? Pegou? Foi tá. perto. Eu tive um problema depressivo, eu vou só resumir. E eu já era terapeuta e engordei 20 quilos. E dentro disso eu já sou super natureba. E eu entendi que a gente se alimenta também das emoções. Mas a gente vai falar bastante coisa do padrão vibracional dos alimentos. Tá? A gente vai começar falando da alimentação e a energia vital. Né? Na verdade, hoje a gente perdeu todo esse contato de entender que um alimento também é vida. Né? Quase não comemos nada que tem vida hoje. A maioria das coisas que a gente come estão mortas. Gente, tá dando pra ouvir? Desculpa. Tá? Não? Tá baixo? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá legal? Então vamos lá. Voltando. Então, por que eu foco muito? Todas as minhas terapias são voltadas para a energia vital. Eu percebo que tudo, qualquer problema que a gente venha a ter de saúde, é deficiência de energia vital. Uma depressão é deficiência de energia vital. A parte de, se eu estou com deficiências de vitamina, falta a minha energia vital. Então, uma doença física também é falta de energia vital. Então, eu fui a fundo nessa parte da energia vital e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a alimentação dentro da nossa energia vital.
gente vai falar um pouco sobre os males da alimentação, que é o que eu já comecei dizendo. Hoje a gente come muita coisa morta, né? Existe um padrão vibracional, a gente precisa estar vibrando, dando continuidade ao que o seu Ricardo estava falando. A gente não... É a mesma coisa do princípio que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se eu não tenho bons pensamentos, se eu não vibro bem, eu não passo eletromagnetismo para minha célula e ela também não vai passar para o meu corpo. E automaticamente eu não vou ter vontade de estar comendo um alimento saudável. Por quê? Porque os alimentos também têm vibração. Como tudo aqui no planeta é energia, né? Baseado em física quântica, que é o que a gente tem de mais voltado para falar da parte energética, que a gente consegue dar uma simplificada no que é. O alimento é pura vibração. Então, ou seja, esses males que a gente cria por conta de não ter tempo mais para si e nem para pensar na nossa vida, a gente acaba perdendo energia vital, ficando doente. E doente mentalmente também, tá? O alimento tem tudo a ver com os nossos pensamentos. Tá, e daí a gente começa aí pelo bem simples, né? Que são os piores vilões que a gente tem hoje. O açúcar. O açúcar é comparado hoje à cocaína. O açúcar ele faz um mal terrível. O padrão vibratório, só para vocês entenderem que eu também sou radiestesista e trabalho com a medição vibratória, tanto do humano como das coisas, dos objetos, dos alimentos, o açúcar tem um padrão vibratório muito baixo. A partir do momento que eu estou com um pensamento muito bom e eu estou ingerindo açúcar, eu vou baixar a vibração do meu pensamento. Tá? Então, assim, é interessante até pensarem, toda vez que eu vou ingerir, que é um vício mesmo, teria que ser tratado, entendido e suplementado por falta de minerais no corpo para perder a vontade de comer açúcar, né? O açúcar baixa a vibração, a não ser para quem faz muito esporte, que oxigena muito, aumenta muito a vibração, dá uma equilibrada. Mas para quem não faz, o açúcar faz a gente baixar a vibração e entrar em pensamentos mais baixos, tá? A gordura hidrogenada, o porquê? O porquê da gordura hidrogenada? O porquê a gordura hidrogenada, ela foi criada. Então, ou seja, é uma gordura que o corpo não identifica, ele não sabe o que é. Então, tudo que vem que o corpo não entende, que não vem da natureza, o teu corpo vai se proteger e vai atacar aquilo ali. Então, ou seja, despende uma energia vital tão grande que realmente você não vai ter energia para ter bons pensamentos, muito menos para conseguir ter um caminho evolutivo aqui no planeta. Porque não adianta a gente falar só do pensamento, ou só da alimentação, ou só do foco, ou só da meta de transformação. É tudo. É tudo. Eu venho falar da alimentação, mas é tudo. O sistema que a gente vive fez a gente não se responsabilizar mais pelo que a gente é, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, inclusive a nossa alimentação. Então a gente vai, o que tiver para comer, a gente vai comendo sem pensar no que vai acontecer depois. Assim como a gente aceita uma vibração mental de um pensamento negativo sem contestá-lo, a gente também não contesta mais nada. A gente está como se estivéssemos todos inertes, estamos todos dormindo, ninguém contesta o que come, o que fala, o que vê, nem o que assiste. Então na alimentação isso está muito intrínseco hoje, né? A gente não liga. Temos os transgênicos, ninguém tem coragem de olhar um pacote para ver se está lá, é falado todos os dias, né? Até na mídia agora foram obrigados a falar dos transgênicos e a gente não olha para esse transgênico. O transgênico é um alimento que o corpo não reconhece, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a tanto tempo comendo transgênico com o nosso DNA, tá? Mas assim, é bem para simplificar e vocês pensarem dentro da alimentação que esses são, se vocês pensarem nesses 3 vilões, a gente já começa. E mais um, né, que são os adoçantes. Ah, não vou comer açúcar, eu vou comer adoçante. Tem que pensar muito bem no que está ingerindo, né? E aí, voltando para essa parte energética, que é o que eu mais gosto, que é o que eu entendo, que é o que faz a gente vibrar diferente, faz a gente ter essa energia, essa alegria, a gente vai falar sobre as cores dos alimentos e os chakras. Nós temos 7 chakras e cada chakra tem uma cor. Por que da importância da gente consumir alimentos vivos, que são os alimentos alcalinos, com cores variadas? Por que da gente ter essa variedade dentro da alimentação?
Hoje é comprovado que cada um de nós tem uma diversidade de 25 tipos de alimentos só. A gente come a vida inteira 25 tipos de alimentos. Eu só gosto disso, então vou comer só aquilo, só aquilo, só aquilo. O corpo não absorve mais a vitamina daquele alimento. Para que o corpo absorva, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar as cores. Por exemplo, o vermelho é uma cor que ativa, é uma cor que enraiza. Então, se eu estou sentindo deficiente, com uma vontade, precisando de mais energia vital, eu vou estar comendo alimentos mais voltados para o tom de vermelho. Então, se eu vou comer uma beterraba, que além de ser o tom rosado vermelho, ela faz a gente enraizar, porque é uma raiz. Então, ter um pouquinho de entendimento do que é esse alimento, ver ele como um ser também, né? É uma troca. A gente chega aqui no planeta e acha que tudo bem, tá tudo aí, mas tá tudo morto. Não, eu faço parte de tudo e faço parte desse alimento. E assim como o Ricardo estava falando, quando eu olho essa parte energética da água, você passa para o alimento também. Tem pesquisas científicas que quando você está doente, quando você planta um alimento, aquele alimento vem com todos os minerais necessários para a cura daquela doença. Então, ou seja, com tudo que acontece hoje, a gente perdeu essa troca. Porque existe uma troca, o ser humano foi feito para ser saudável. Aí as pessoas dizem assim, né? Ah, tá bom, mas eu vou morrer mesmo, então eu vou ter o prazer em comer o que eu quiser. Temos prazer em tudo. O ser humano, a gente se molda. Quando você começa a comer natural, quando você começa a ter uma dieta alcalina, ter alimentos vivos, você também tem um grande prazer. Mas não é um prazer momentâneo, é um prazer que perdura. Que vai entrar na sua célula, que vai desintoxicar, que vai fazer você se sentir vivo. Então, ou seja, tudo bem, o corpo físico tem prazo de validade? Tem prazo de validade, mas eu acredito que todos nós queremos até o último dia estar correndo, estar rindo, dar um mergulho no mar e não com deficiência, né? Porque a deficiência nutricional nos causa depressão. Primeira coisa que causa depressão é deficiência nutricional e intoxicação. Então, assim, saber escolher, né? Sei que hoje muitas pessoas não conseguem tá se alimentando bem, até por conta da parte financeira, o orgânico é muito mais caro. Mas se você olhar o seu dia de hoje, como que eu vou conseguir me alimentar com o que eu tenho, acaba sendo muito mais barato. Chama-se organização. E a gente não quer sair da zona de conforto. Ninguém quer parar e pensar no outro dia o que eu vou comer, né? Ninguém quer pensar, a gente corre para a zona de conforto sempre. Ninguém quer pensar, será que eu estou pensando correto? Será que eu estou fazendo correto? A gente não está afim. A gente foi doutrinado desde que nasceu para simplesmente ser conforto. A gente corre atrás do conforto o tempo inteiro. Só que esquecendo que dentro das nossas células a gente só é feliz dentro do desafio. Na era paleolítica, a gente estava o tempo inteiro alerta porque poderia ser comido por um animal. A gente precisava estar pensando no que ia comer porque não sabia quanto tempo ia faltar comida. Então é assim que está o nosso DNA, assim que ele funciona. O nosso DNA funciona desse jeito. Então a gente está remando contra a maré. A gente vai atrás do conforto, sendo que nos dá prazer é o desafio. É o desafio de começar de novo, de se reconstruir. O primeiro dia é chato, eu vou ficar toda confusa, não sei o que comer, o que comprar, vou ter que ler, vou ter que ir no YouTube. Vai. Mas, porém, entretanto, vai te dar um prazer imenso fazer tudo isso. Porque é disso, porque isso é vida. A vida é movimento. Né? Com a gente é padronizar, que aí você vê muitas pessoas que parecem ser saudáveis, que têm um corpo lindo e maravilhoso, e estão se intoxicando com drogas também. Simplesmente para agradar ao outro. Então, dentro da alimentação é sempre olhar para mim, eu tenho que me ver, me enxergar, sentir o que o meu corpo quer. Vai ter dia que o meu corpo vai querer comer um alimento verde, vai ter dia que ele vai querer comer um vermelho. Assim, automaticamente é o corpo. Eu não preciso pensar, eu preciso entender o que é bom e o que é ruim. O que aumenta a minha energia vital e o que diminui. Porque assim como o meu coração bate, sem eu precisar dizer para ele bater, o seu corpo sabe o tipo de alimento e que deficiência nutricional você tem. Só que por ficar
ficar numa busca desenfreada pelo resultado para ontem, a gente não consegue se ouvir mais. A gente não se ouve. Vai ter dia que você vai acordar e não está afim de tomar café da manhã. Né? Quantas pessoas que entraram nessa coisa de eu tenho que comer de 3 em 3 horas e um dia acordou sem vontade de comer e fica preocupado se vai passar mal e come sem vontade. A gente não escuta mais as nossas células, a gente não escuta o Deus interno que tem na gente. Então é isso que eu venho passar para todos vocês, essa parte de que o corpo sabe tudo. A gente corre por um interlocutor, né? Eu preciso que o médico me fale, mas o seu corpo está gritando, falando todos os dias. E não tem como ser saudável se você não fizer a sua parte. Não existe, tá? Então assim, eu fecho aqui, é bem simples o que eu vim falar, né? Essa parte da medição vibracional tem a ver com a radiestesia, que é também cientificamente comprovado. Então, ou seja, é simples e objetivo. Aquele alimento está vivo. Então, entre sempre a escolha de comer um alimento vivo, um alimento industrializado, voltem para o alimento vivo. Né? E só um adendo final, porque que eu não defendo nada. Né? Se você for entender a fundo, tirar os óculos e olhar o que é esse planeta, esquecer, independente de defender alguma causa ou não, porque sempre esse planeta é assim. Para viver, morre uma planta, nasce outra. E assim vai, morre a mãe, nasce um filho, e assim vai indo. Então, ou seja, ok, não se culpem. Tentem comer mais saudável. Ah, eu estou comendo um animal. Sim, mas também para eu ser vegetariana morrem muitos animais. Micro-animaizinhos, que também são seres vivos. Entender que não é só esse corpo, vai embora. Mas existe outra coisa que fica. Essa é a preocupação. Eu posso, tudo bem, defender os animais, não comer carne, ótimo, sua vibração vai aumentar muito. Mas assim, é o princípio do começo. Eu conheço muitos vegetarianos que comem muito industrializado, só carboidrato. Então, é respirar fundo e olhar de frente. Quem eu sou, da onde eu vim e o que eu tenho que trocar. Que troca é essa? Eu não tenho mais essa troca com o planeta, né? Então, assim, eu sempre falo essa parte, né? Sejam bem-vindos, né? Apaixonante Nova Era, porque querendo ou não, a gente está sendo empurrado para acordar e entender quem somos nós, tá? Que a confiança em si e as escolhas mais saudáveis serão o princípio da Nova Era. O que é uma escolha saudável? É escolher estar se alimentando diferente, pensar diferente, e assim a gente vai conseguir fazer diferente. Entenda que a alimentação é imprescindível para a mudança de pensamento, tá bem, gente? Agradeço a todos. Bem, é a partir da experiência que ela teve com a própria saúde que ela saiu a campo para pesquisar, e ela continua a pesquisar. Eu perguntaria se alguém tem alguma pergunta por escrito. Neste momento, dando continuidade, a gente gostaria de fazer o convite para Cida Veríssimo. A Cida, ela é cromoterapeuta, terapeuta complementar e facilitadora da área holística. E ela vai com o tema visualização criativa. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre visualização criativa. Visualização criativa é uma técnica que consiste em usar a sua imaginação para criar o que você deseja na sua vida. Trata-se de uma força natural da sua imaginação. Usamos muitas vezes de modo inconsciente. Conceitos arraigados de limites, né, negativos,
Então a gente usa essa imaginação automaticamente e inconscientemente, acreditando que as privações, as limitações, os problemas, as dificuldades fazem parte do nosso destino. Consequentemente, em maior ou menor grau, foi exatamente isso que criamos para nós. Mas podemos aprender a usar a nossa imaginação de um modo cada vez mais consciente, como ferramenta para produzir o que realmente desejamos: amor, realização pessoal, prazer, prosperidade, paz de espírito e tudo mais que o seu coração deseja, não é? Um emprego bem remunerado ou gratificante, saúde. O uso da visualização criativa é a chave que nos possibilita o acesso à bondade da vida. Imaginação é a capacidade de criar uma ideia, né, ou representação na sua mente. Imaginação, imagem mais ação. É isso que a gente faz todo momento. E nós usamos na visualização essa imaginação para produzir uma imagem mental bem definida do que a gente quer realmente que aconteça. E colocamos nessa imaginação um poder positivo, bem forte, uma ordem mental, produzindo no agora. Na visualização eu não uso eu queria ou eu vou ter. Não, eu tenho, eu quero. Não é? Usando tudo nessa nossa realidade, no nosso momento presente. Em qualquer nível, seja no físico, no mental, no emocional, né? Ou espiritual. Você pode se imaginar morando numa casa nova, trabalhando num novo emprego, num relacionamento harmonioso, vendo a si mesmo como um ser que realmente você é, de luz, de amor. O que você deseja, infinitas possibilidades da sua imaginação, assim como de você criar alguma coisa para você, né? Não se prenda ao termo visualizar, não é necessário ver mentalmente o que a gente procura imaginar, mas que sejamos capazes de ver com os nossos olhos fechados, imaginar ou olhar para a imagem que a gente quer, não é? Trazer para dentro de nós o que realmente queremos, o que concretizar dentro de nós, criar essa imagem e acreditar que eu posso, não é? É importante, sempre antes de qualquer visualização, de você usar essa sua imaginação, você fazer um relaxamento, aquietar a mente, aquietar o corpo, né? Para poder ter uma consciência mais saudável, entrar em alfa, para você começar a usufruir de todo o benefício da meditação, que é um dos aspectos da visualização. Você faz uma meditação interna, aquietando todo o seu corpo, todo o seu sistema, para realmente projetar, mentalizar o que realmente você quer. O objetivo da visualização criativa é nos ajudar a nos colocar, fazer parte do nosso ser. A gente dá mais importância realmente o que é importante, o que é para mim. Não é? E expandindo essa energia. Quando eu estou focalizando, quando eu estou mentalizando, quando eu estou as coisas boas, positivas, eu irradio essa energia. Eu começo a utilizar tudo isso, não só para mim, mas também ao meu próximo, ao planeta. Eu irradio. É uma vibração que se irradia, não é? Eu escrevi para mim não fugir muito do assunto, que é um pouquinho só de tempo que a gente tem, não é? A visualização criativa não é apenas uma técnica. Ela é um estado de consciência no qual nos damos conta
de estarmos continuamente criando o nosso universo e assim assumindo uma responsabilidade em todos os momentos. Aquilo que eu estou criando para mim, eu estou assumindo uma responsabilidade sobre isso. Lembrando que eu não posso, dentro dessa técnica, eu não posso desejar mal para ninguém, né? Eu tenho que focar no positivo. Não funciona dessa maneira, não é? Sempre o mal, eu sempre digo que ele é educado, ele entra quando eu abro a porta, não é? E sempre a possibilidade, o positivismo, ele está sempre presente, não é? E ele repercute. Não existe nada que nos separe de Deus, né? Somos todos manifestação divina em princípio curativo. Nesse nível de existência, nenhuma carência ou penúria pode realmente existir. E nada existe que não possamos tentar obter. Tudo temos dentro de nós, né? De nós mesmos, tudo que a gente quer está aqui, dentro da gente, para sermos o que a gente quiser ser. A manifestação através da visualização criativa é um processo no qual percebemos nosso potencial divino e o tornamos visível no plano físico. E é isso que acontece. Quando a gente utiliza a visualização, quando a gente faz uma mentalização, quando a gente usa o nosso poder mental, a gente quer trabalhar com tudo isso dentro do nosso plano físico, criando as coisas realmente importantes para nós e para o nosso próximo. Então a gente vai fazer um exercício, né, dentro desse tema. A gente vai fazer um exercício usando a visualização criativa. Vou pôr uma musiquinha para ficar melhor, né? Então, eu quero só que você respira fundo agora, dê uma boa respirada. Vamos utilizar a nossa respiração, que é para podermos trabalhar todo, aquietar o corpo, aquietar a mente, não é? Inspirando, soprando. Permita que todo o ar que você leva para dentro do corpo seja um ar iluminado. Junto com ele esteja a calma e a tranquilidade. Calma, tranquilidade. Inspirando, soprando. Agora eu quero que você imagine que você está entrando numa floresta. Imagine que você está entrando num lugar cheio de árvores, com muito verde. Eu quero que você caminhe por esse lugar, andando no meio das árvores, sentindo o cheiro do verde, sob um céu bem azul. E o brilho do sol vai iluminando o seu caminhar. Andando por esse lugar, você chega até o centro dele. Lá no chão, você encontra um espanador que você pega com a sua mão direita e passa esse espanador por todo o seu corpo,
limpando, retirando dele toda e qualquer energia, limpando todo o corpo físico de toda e qualquer vibração que ainda não é luz, não é amor, não é harmonia. Depois, deixe o espanador aí no chão e ouça o som de um riacho e siga até lá. Ajoelhe-se na margem deste riacho de águas límpidas, fresca. Apanhe um pouco d'água com as mãos em concha e jogue no rosto. Banhe suas mãos, seus braços, seu rosto com essa água, limpando todo o seu corpo emocional, retirando dele toda e qualquer vibração que não é luz, que não é amor, que não é harmonia. Volte agora, saindo do riacho, voltando para a floresta. Encontre lá uma árvore, a mais bonita, a mais frondosa. Eu quero que você sente-se embaixo desta árvore. Encoste suas costas no tronco da árvore e respire, inspirando todo o oxigênio que sai das folhas desta árvore. Junto com ele, inspire o dourado do sol e o azul do céu que passam pelos galhos desta árvore. Inspirando a calma, a tranquilidade, a energia da vida. Aquietando, alimentando todo o sistema de amor, de paz, de calma, serenidade. Pelo tronco desta árvore, aí nas suas costas, permita que toda a energia se faça presente na sua coluna, fortalecendo todo o seu corpo. Mexa com as mãos e com os pés na terra. Puxe da terra toda a força que precisa, alimentando, nutrindo todo o sistema de energia vital, de força, envolvido na luz, envolvida na luz do sol, no azul do céu, na força da terra, o verde da natureza. Sinta-se bem com você mesmo.
Você faz parte desta natureza. E a natureza te ama, te cuida e te protege. Inspirando, expirando, permitindo, só permitindo que todo amor, toda paz, toda harmonia esteja em você agora, em todo o corpo, em todo o sistema. Você respira, sentindo-se totalmente, completamente em paz. Toda paz, todo amor, toda harmonia está em você e por você, agora e sempre. E respirando, você dá mais uma olhada para a natureza que está aí, para a árvore, para o céu, para o sol, a terra, e agradece. Você é irmão das árvores, do sol, do céu. Toda a natureza está em você e você nela. Sentindo-se bem com você mesmo, você respira e começa a voltar no aqui e no agora, trazendo toda a força, toda a calma, toda a tranquilidade. Inspirando, expirando, despertando o corpo, mexendo os pés, as mãos, abrindo os olhos, voltando para um novo dia, mais alegre, mais feliz. Respirando, soltando o ar, mexendo os pés, as mãos. Prontinho. E é isso. Visualização criativa, imaginação, trazer toda a energia da natureza, a energia que está em nós, que está aí à nossa volta, usufruir de tudo isso, fazer parte, se integrar totalmente a essa vida que está dentro e fora de nós. Né? Acreditar que somos luz, somos energia, né? E podemos tudo o que quisermos. Obrigada. Nós agradecemos aos palestrantes, a Cida, o Sr. Ricardo, a Monique, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, pela sessão do local, da pessoa do seu gerente, a equipe Marradon e todos aqueles que colaboram com a realização desse nosso primeiro evento,
Agradecemos ao Lauro e o Carlos Alberto por estarem aqui e terem transmitido ao vivo esse evento. Agradecemos a todos aqui presentes, de coração, pela presença e pela disponibilidade de simplesmente passarmos algumas horas refletindo juntos e ouvindo o nosso ser interior e ouvindo o nosso coração. O futuro depende daquilo que fazemos no presente. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais. Muita luz a todos e a equipe Barradon se sente profundamente honrada com esse nosso primeiro evento e lembrando a todos que será fornecido certificado de participação com a nossa organização. Namastê.